Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 7 de dezembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. Então, para começar, essa daqui é a curva da semana passada, a gente estava registrando no dia 29 de novembro 320.778 casos e hoje, no mesmo período, a gente já está registrando praticamente 340 mil casos, 339.437. Então a gente teve um represamento muito forte de 5,8%, é o maior represamento que eu já tinha visto nos últimos bastante tempo, desde que eu comecei a analisar. No início era mais alto do que isso, mas fazia muito tempo que não passava de 4,5%, 5%, agora está quase em 6%, 18 mil casos que demoraram até uma semana para entrar no sistema e praticamente 5 mil casos no represamento de 2 semanas, ou 1,6%. Então, muito forte o represamento. A gente está observando aqui, eu estou observando que o sistema de testes do Rio Grande do Sul não está dando muito conta da demanda, né? Então, mas pelo menos é isso daqui, é 2 semanas que a gente ainda tem represamento. A gente não tem essa semana aqueles represamentos de muito tempo atrás, o que é uma boa notícia. Então, pelo menos a gente confia nos dados de 2 semanas para cá. Então, hoje a gente está com uma curva que a gente está registrando 349.035 casos no dia 6 de dezembro. Então eu vou fazer um ajuste de 4%, espero que não comece a se manter 5,8% toda semana. Então um ajuste de 4% para essa semana chegar em 362.996 casos, o que dá um avanço bastante significativo da doença nessa semana aqui no estado. 23.559 novos casos só nessa semana. Se a gente observar aqui das últimas semanas, é o período com maior número de confirmações, e isso que eu coloquei um represamento só de 4%. Se esse represamento for maior, vai significar que esse número vai aumentar ainda. Então, se a gente vier aqui nos novos casos por dia, a gente observa que semana passada a gente teve um recorde de confirmações, praticamente 5 mil casos no mesmo dia, aqui no dia 23 de novembro, e as médias semanais a gente está avançando, a gente não está estabilizando, não estou vendo nenhum sinal de estabilidade. Aqui essa semana ela foi um pouco abaixo da semana anterior, mas só que isso é porque não fiz ajuste aqui. Lembra que pode ainda aumentar 1%, 2% essa semana e passar, com certeza vai passar da semana anterior. Então eu estou observando aqui uma aceleração no número de casos mesmo, e essa aceleração ela é muito triste. Por quê? Porque a gente já extrapolou os limites do primeiro auge, da primeira onda, que no dia 7 de agosto a gente registrava, na média a gente tinha registrado nos últimos 7 dias 2.272 casos por dia. Então agora a gente já passou dos 3.000 casos por dia, já faz 3 semanas que a gente registra no estado 3.000 novos casos por dia. Isso é mais do que 50% acima do auge anterior, que era 2.200. Tá, mais do que 50 não, mais do que 50 só nessa semana, né? Porque daí daria uns 3.300 mesmo, adicionar 50% em 2.200. Mas enfim, a gente está muito próximo desse patamar de 50% a mais de confirmações do que a gente teve no auge da primeira onda. Então essa segunda onda está sendo uma onda muito mais forte, ela teve um crescimento muito rápido aqui e já chegou nesses patamares de 3.000 casos por dia. Os óbitos ainda não estão acompanhando. A gente não sabe se vai acompanhar ou não. Depois eu falo mais sobre óbitos, né? Mas enfim, a gente está com 322.895 pacientes, entre aspas, recuperados, né? Pelo menos curados da doença, mas só que ainda não necessariamente sem sequelas, né? Sem sintomas ainda de fadiga, etc. E os casos ativos, bem, uma boa notícia. Vamos lá, vamos dar uma boa notícia dessa vez. Os casos ativos não aumentaram. Eles ficaram no mesmo patamar super alto da semana passada. A gente está hoje com 32.918 casos ativos. Então, pelo menos uma boa notícia eu trouxe aqui hoje. Agora, os óbitos, a gente está aqui, passou de 7.000 óbitos nessa semana, a gente chegou a 7.183 óbitos e a gente está registrando até agora 237 novos óbitos nessa semana, o que é muito. Por quê?
porque está represada. Essa semana de óbitos, ela sempre está bastante represada. E mesmo com esse represamento, a gente já registrou 237 óbitos, o que é o patamar acima do que a gente vinha registrando antes desse período de segunda onda mais forte. Ou seja, a gente está vendo sim um avanço no número de óbitos. Na semana do dia 22 até o dia 29, a gente registrou acima de 300 óbitos. Faziam meses que a gente não registrava acima de 300 óbitos. Ou seja, eu já estou percebendo aqui uma aceleração nos óbitos. Mas alguém poderia dizer, mas como é que os óbitos estão acelerando se a taxa de letalidade está caindo? 2% de taxa de letalidade realmente é uma taxa de letalidade muito boa e está caindo, né? Era 2,4, 2,3 e agora está em 2. Só que isso não é um bom sinal. O mais engraçado é isso. Não é um bom sinal a taxa de letalidade caindo. Por quê? Porque o número de óbitos está aumentando. Observa, o número de óbitos está aumentando, o número de novos óbitos. Então como é que a taxa de letalidade está caindo? É porque o número de casos está aumentando ainda mais rápido e vai demorar até os óbitos acompanharem. Isso é o natural da doença. A pessoa se contamina hoje, ela não vai falecer hoje, vai demorar um tempo, ela vai se internar. Então tem todo um período aqui de espera até que o crescimento dos óbitos meio que acompanhe o crescimento dos novos casos. E é por isso que tem essa tendência de taxa de letalidade diminuir quando inicia uma segunda onda ou uma onda mais forte qualquer. E também quando a taxa de letalidade começar a aumentar, significa o contrário, significa que os óbitos ainda estão crescendo ou estão estabilizados e os novos casos estão diminuindo. Aí sim seria uma tendência de decrescimento, de desaceleração dos casos da doença, que não vai ser acompanhada imediatamente por uma desaceleração nos óbitos. Então, mas só que tem que sempre fazer essa análise com muito cuidado, porque poderia ser que os óbitos estivessem diminuindo e isso estivesse diminuindo a taxa de letalidade. Infelizmente, não é esse o caso. Os óbitos não estão diminuindo, os óbitos estão acelerando e a taxa de letalidade está diminuindo porque os casos estão acelerando mais ainda. Mas, enfim, testes realizados essa semana, patamares vergonhosos para o estado do Rio Grande do Sul, 42% de positividade no PCR. Isso é vergonhoso, isso daqui é inaceitável. Mesmo o teste rápido ficou acima de 20%, ficou em 26%. E o total da positividade do estado, 35%. A quantidade de testes até não foi tão ruim aqui, perto de 80 mil. Eu acredito que um número bom que o estado deveria estar mirando era 120 mil testes por semana ou mais. Aí sim a gente ia ter uma positividade mais baixa. Mas só que olha só como a gente está testando uma grande quantidade de testes positivos. Por que isso? Porque a gente está com uma grande demanda de testes, né? Muitas pessoas que se contaminaram estão indo testar. Então a gente não está tendo aquela capacidade de fazer uma testagem preventiva, de fazer um cercamento da doença e de fazer a rastreabilidade. Esse é o problema. Essa semana a gente está com uma grande demanda, então a gente só está conseguindo testar aquelas pessoas confirmadas, né? Praticamente uma de cada 2 pessoas que testou confirmou isso. Tem um número muito alto, não é o ideal para a gente observar, tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Estado do Rio Grande do Sul, a gente está numa hora bem crítica, a gente está num patamar muito elevado e muito mais elevado do que já esteve lá em agosto. Então, abrir o olho, usar a máscara e, na medida do possível, evitar aglomerações. Fora isso, não tem muito mais o que fazer, infelizmente. Tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.